igreja de Roma. Nós estamos falando do pilar principal da igreja protestante. Um exemplo mesmo, Martinho Lutero, né, e todo mundo sabe, né, a carta de Paulo aos Romanos, se quiser colocar ali, capítulo 1, versículo 17, né, que diz que o justo viverá pela fé. Ele, com base nesse versículo de Romanos, ele vai ditar as 95 teses da reforma protestante, né, na igreja de Wittenberg, ali na Alemanha. Mas tem um pai da igreja também, que era até ele tinha um problema com sexualidade, que a igreja católica hoje chama de Santo Agostinho, né? E esse Santo Agostinho, que a gente conhece como Aurélio Agostinho, que foi um dos pais da igreja, ele se converteu ao cristianismo devido ao texto que está lá em Romanos, eu até anotei aqui no capítulo 13, versículo 13. E nós temos outro também que viu as postagens de Lutero, né, um dito da carta de Romanos, e reacendeu um avivamento no século XVIII na Inglaterra, chamado John Wesley. Então nós estamos falando aí de 3 grandes homens de Deus do passado, e principalmente do berço da igreja protestante, que nasceu devido ao estudo de Romanos. Então eu vejo hoje, igual você já disse no início, o livro de Romanos, e peço aos irmãos que não percam esse estudo, porque o livro de Romanos é o pilar, talvez um dos pilares central da igreja protestante, porque ele nos mostra a salvação, nos mostra a condenação, nos mostra muitos exemplos de lei e fé. É um livro extraordinário. Para mim, o Wesley é o melhor livro do Novo Testamento. E ao berço, a gente não pode esquecer isso. No ano de 1500, né, se eu não me engano, 1517, quando Martinho Lutero ele faz a reforma protestante, eu vejo, irmã Luciana, que depois da descida do Pentecostes, que teve em Atos capítulo 2, depois dessa descida, foi o momento mais importante do cristianismo. Porque Lutero, ele não vai criar um novo cristianismo, ele vai colocar a igreja no trilho. Porque do ano 330 até o ano de 1517, a igreja ficou em plena escuridão. O catolicismo romano dominou o mundo, né, e transformou o cristianismo em uma religião pagã, com vários ídolos, várias coisas antibíblicas. E Lutero, graças a Deus por Paulo ter escrevido essa carta aos Romanos, né, ter sido o autor, e a carta de Paulo aos Romanos, se hoje a gente está aqui falando do amor de Deus, se hoje a gente está aqui pregando as boas novas em espírito e em verdade, se hoje a gente não está aqui com um folhetinho só na mão, mas agradece primeiramente a Deus, mas um dos grandes reformadores da igreja, que foi Martinho Lutero, graças ao estudo que ele teve, a carta aos Romanos. O justo viverá pela fé. Eu achei até interessante, ao estudar sobre o Agostinho de Hipona, quando você mesmo disse, né, que ele vivia uma vida devassa, uma vida presa ao pecado. Ele foi confrontado quando abriu Romanos 13. A palavra diz, o estudo, quando nós vamos aprofundar, diz que ele ouviu uma voz em latim, pedindo para ele abrir e ler. Toma e lê. Toma a Bíblia e lê. Ele abriu em Romanos 13. Então, criança, né? Ele ouviu uma criança falando pelo Espírito Santo, falando em latim. Abre e lê, abre e lê, abre e lê. Ele tinha aquele problema sexual, né, de orgias. E ele não queria saber de Deus, e a mãe dele ficava de joelho orando. E quando ele ouve essa criança, ele abriu e leu. E onde foi ler essa carta aí que a gente pode ler hoje também. Vamos ler então, Romanos 13 e 14. A palavra que ele foi confrontado e que ele mudou de vida, se converteu é essa. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissolução, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então, através dessa palavra, ele foi confrontado e ele entendeu que era um chamado de Deus para a sua vida, para abandonar a prática do pecado, para se arrepender e se entregar totalmente a Cristo. E o irmão também citou a respeito de Martim Lutero, a respeito da reforma protestante. E eu achei interessante que ele faz um prefácio, né, Martim Lutero, da carta aos Romanos, e John Wesley, quando ele ouve, ele teve uma experiência muito marcante na vida dele, através de ouvir esse prefácio. E ele escreve no seu diário, ele disse que sentiu seu coração aquecido, e naquele momento ele confiou em Jesus Cristo para a salvação.